Existe alguma coisa curiosa, assim, engraçada, quando vocês estão narrando? Vocês gostariam de compartilhar com nossos telespectadores? Ah, sei lá, eu acho que não paguei nenhum mico ainda. Mentira, eu paguei, né? Na primeira semana de narração. É a primeira. Não, isso, gente, busca aí no YouTube que Pois você é, passa. verdade. Isso tem na A rede. gente ficou zoando tem? ela até o fim do programa por causa disso. Nossa. E óbvio, ela que vai contar. Conta pra gente. É que, olha só, gente, a primeira narração que eu fiz, que foi pra ir pra fase do Rio de Janeiro, você tem que pôr fone de narração, né? É que elas não entenderam, na verdade foi uma estratégia, então elas vão achar que é pra mico. desestabilizar as concorrentes. Então, mas eu vou contar, você vai entender que foi estratégia. Tem que colocar o fone tem que colocar pra dentro, pra ouvir, né, a musiquinha e tal. Sim. Aí eu coloquei o fone pra fora. Ao contrário. Ao contrário, entendeu? Mas tô lá, narrei bonita. Aí elas tudo zoando na minha cara porque, depois, assim, mas que na verdade eu não queria ouvir o retorno. Vamos recapitular. Na primeira fase do programa, tinham 4 jurados. Certo. E nessa primeira fase, os 4 tinham cada uma vez poderia salvar uma direto. Sim. Então, quando essa pessoa salvasse uma direto, acendesse todas as luzinhas de uma bancada lá, você ia ouvir o hino da Champions no seu ouvido e você já sabia que você estava na próxima fase. Legal. Então, tipo, eu fui e ouvi. E é nítido quando a pessoa ouve, por exemplo, eu tô lá narrando, era o Atlético de Madrid e Roma. Aí eu tô lá narrando, tipo, quando eu ouvi o hino da Champions, ó, você abre um sorriso, você já começa a brincar, não sei o que, porque você tá num momento de tensão. E a Vivi, o hino dela tocou, e ela lá, todo mundo viu. Tava se aumentando. Aí a gente olhou o fone ao contrário, entendi porque você emocionou. Era pra não desconcertar, não é mesmo? Senão ia emocionar, ia narrar mais, acabou. Mas de situação engraçada, eu acho que a mais engraçada é que quando tem uma narração feminina, parece que os ETs chegaram na Terra. Então você põe a nave lá e... Chegou o King. Vocês estão no lugar errado. Independence Day? Não. Tipo, alguma coisa assim. Eu acho que essa, pra mim, é a parte mais engraçada. Vivi, quais são as suas referências no mundo da narração esportiva? Bom, eu cresci ouvindo o Luciano do Vale, então ele é um narrador que eu tenho de referência de paixão. Cinco no meio do caminho. Júnior vai embora. Que lançamento pra Júnior no ataque! A Luciana Mariano. E eu gosto muito também do Luiz Carlos Júnior, principalmente quando ele narra vôlei. Eu vou ao delírio, eu gosto muito do estilo dele de narrar, daquela alegria que ele tem, ele é bem descontraído. Então, Luciano do Vale e o Luiz Carlos Júnior são os dois que eu gosto bastante de acompanhar e ter como referência. Pra você, Elaine? Vamos lá, não posso ser hipócrita, por mais que eu seja muito feminista e defenda essa ocupação de espaço, que eu tenho referências femininas. Não tenho. Pra mim, por uma história muito particular, o Deva Pascovitch, que não está entre nós, mas sempre será a minha grande inspiração, por ter um contato com ele, enfim, ele ter sido a primeira pessoa que falou, você vai narrar. Então, pra mim, é uma coisa muito particular ter o Deva. Luiz Carlos Fabrini, que é o editor de esportes da Rede Vida, e eu convivo com ele desde 2015. Quando eu não tinha nada para fazer, eu ia lá, sentava na mesa dele e ele me falava de quando narrou o Pelé, de quando o Muricy liga para ele para ver se ele tá bem, de quando o Pelé tá assistindo o jogo do Sub-17 e liga na Rede Vida só para falar, legal. Fabrini, estou te acompanhando. Então tem muita história ali. Ele nunca vai deixar de ser uma referência, até porque na minha primeira transmissão em TV, ele estava do meu lado, segurando a minha mão e falando, vai dar certo. Então ele, de mitos, assim, Milton Leite imita, porque ele zoou a mãe do cara e ele tá imitando, entendeu? Então ele é surreal. Tocou pra trás, olha a chegada, Jefferson dominou, o que eu faço com a bola? Ele bateu pra fora! Mas tem um nome que talvez seja novo por ir pra Globo agora, mas eu acompanho ele desde da Fox e é um estilo que eu gosto muito, que é o Gustavo Villani. Ele me encanta. Eu lembro que o ouro olímpico do Brasil, inédito, quando eu ouvi na voz dele, eu falei, eu tenho que ficar, é por isso que a gente tem que pagar TV a cabo, tipo, pra poder ouvir essa voz. Então hoje ele tá na Globo, mas é um dos meus grandes ídolos, o Gustavo Villani. Luciana Mariano,
a gente vai relembrar Claudete Troiano e tudo mais. A Luciana está de novo na TV, então eu consigo acompanhar, é o que a Vivi fala, ela é de uma humildade tremenda, então você chama ela no WhatsApp, ela responde, você chama ela no Instagram, ela responde, então ela mantém contato. A gente vai narrar, ela fala, olha, vou acompanhar, boa sorte. Então é tipo aquele ídolo que resolveu olhar pra você. Ela faz isso, igual o Devo fazer. Então ela é uma pessoa que eu acompanho mais. Não foram minhas referências, mas como hoje eu faço mestrado e estudo a mulher no futebol, talvez não foram o que fizeram eu chegar no jornalismo esportivo e escolher a narração, mas que são nomes que eu nunca vou esquecer, são todas da Rádio Mulher da década de 70, Luciana Mariana, e vamos pegar então, Claudete Troiano, foi cozinhar, mas já fez futebol, entendeu? Zuleide já narrou futebol, Regiane Ritter, Kid Barieiro, que não tá mais, mas foi coordenadora de transmissão em esporte, isso não é narrar. É mandar em toda aquela marada ali embaixo, entendeu? Então eu tenho algumas referências não, eu tenho inspirações. Talvez eu não vi elas fazendo pra querer fazer, mas quando eu cheguei lá em cima eu falei, pô, elas fizeram, então eu posso chegar também. Que legal, fala um pouco mais desse seu mestrado. Vamos lá, eu faço um mestrado em Tecnologia e Novas Mídias na Unesp, que é um mestrado profissional, e a minha tese chama Esportivas, Mulheres do Gramado à Comunicação. Então, desde a inserção da mulher no futebol, que é uma coisa super restrita, a gente começa por lei, a gente começa a poder praticar futebol em 79, a lei da anistia. É quando você pode, presos políticos podem caminhar na rua e você pode jogar futebol, mulher. Sensacional. Então é uma coisa bem assim. Aí a gente fala disso e fala um pouquinho desse pioneirismo das mulheres na comunicação esportiva. Esse site vai estar no ar em breve, mas já está nas redes sociais. Você coloca lá @esportivas e segue lá, que vai falar tudo sobre a mulher na comunicação e vai falar muito de futebol feminino. Conta pra gente os projetos futuros aí da Rede Vida. Muitas transmissões aí? É o que a gente espera, né? Estamos aí pra isso. Eu acho que quando dá uma oportunidade, a gente sempre espera consolidar aquele trabalho e crescer sempre mais. Então a gente foi colocado no comando das narrações esportivas, que é todo sábado, das 11 horas da manhã a 1 hora da tarde. Até o final de novembro, a gente tem para cumprir aí o Paulista Sub-17. Então você que acompanha, quer conhecer os talentos da base, que provavelmente ou no ano que vem ou daqui 2 anos vão ser os craques do Brasileirão, de tudo mais. Esses caras estão cada vez indo embora mais cedo, né? Sim. A programação é até o final de novembro, Paulista Sub-17. A Rede Vida tem um esforço tremendo, não só para colocar as mulheres na visibilidade na narração esportiva, mas também para a modalidade do futebol feminino. Isso é bacana. Então o Paulista Feminino, a gente tem uma tradição de transmitir a final do Paulista Feminino. Aí você pode perguntar, por que só a final? Porque o calendário não cabe na nossa grade. Geralmente os jogos do Paulista Feminino são de domingo. E nosso horário disponível para futebol é de sábado. Então não é aquela que é transmitir só a final, não. Afinal a gente faz um esforço para trocar de dia, entendeu? Então a final tá programada inclusive para um domingo, se eu não me engano, e a gente vai tentar transmitir a final do Paulista Feminino. Deu novembro, finalzinho de novembro, a gente tem um intervalo. Porque daí abre a janela do mercado brasileiro, todo mundo trocando time, não tem campeonato acontecendo. Enfim, a gente para as transmissões. Começa janeiro, dia 2 ao dia 3, você acompanha na Rede Vida, a única TV aberta a transmitir a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Celeiro de Craques, enfim, em 2019, você acompanha lá e eu espero que na Copinha é surreal. Calendário de Copinha, eu saio de casa no dia 2, volto no dia 25, porque eu sei que eu tenho que estar no Pacaembu. É um jogo todo dia, né? Provavelmente, como a Rede Vida faz inteira a Copinha, eu e a Vivi talvez não estaremos juntas nas transmissões. Mas provavelmente um jogo é de um jogo é de outro. Tem uma equipe enorme na Rede Vida. Sim, e de homens, por que não? Porque eu acho que não tem que ser exclusivo. Tem que ter, mas não precisa fechar as portas. Então tem o Paulo Júnior, tem o Fábio Machado, tem o Luiz Carlos Fabrini, tem o Edivaldo Tites, tem o André Bastos, que todo mundo vai colaborar para a Copinha. E a gente espera, então, depois do final de novembro, voltar e contar com a audiência de vocês para a Copinha 2019. Como tem sido essa questão da visibilidade das mulheres no esporte para vocês? Como vocês têm visto essa questão? Tivemos aí Copa do Mundo. Como tem sido para vocês? Eu acho que tem sido bem importante, esse ano tem sido bem importante para isso, né? A gente tem visto coisas que mulher não tinha feito ainda, por exemplo, a narração, e fazer não só nós, através do reality show, mas pela Fox, meninas que foram as primeiras a narrar a Copa do Mundo, a narrar uma final de Copa do Mundo.
Então, assim, são marcos que a gente vai vendo. Só que a gente vai vendo também que é uma caminhada que a gente vai construindo também, tijolo por tijolo, né? E é legal, mas é muito legal também você ver a visibilidade na questão do retorno, porque acredito que com a Elaine tenha acontecido isso também, mas comigo acontece muito de muitas meninas novas, da fase criança para adolescente, adolescente para adulto, que te manda mensagem falando, caramba, você tá se tornando minha referência. Você fala, meu Deus, como assim? Pelo amor de Deus. Mas você vê a que ponto que tá chegando isso. Então, eu já tenho adolescentes que vieram conversar comigo e falar, eu vou começar, tô terminando o colegial, quero começar a faculdade e quero começar em algo relacionado ao esporte. O que você me indica de fazer? Você acha que é um ramo que dá? Quero ser uma narradora. Na época do reality show teve uma criancinha que mandou um vídeo narrando um trecho do jogo. Então você vê onde está chegando, e é bom a gente plantar isso nessa geração que está chegando agora, para que já tenham mesmo esse interesse de estudar isso, para se formar com isso, para que, como a Elaine até disse anteriormente, isso passe a ser comum cada vez mais, né? Não precisa fazer distinção, o narrador é narradora, mas não, que comece a ficar um negócio comum. E essa visibilidade que a gente está tendo esse ano, e os espaços que estão sendo abertos esse ano, certamente vai colaborar para isso cada vez mais, né? E a gente também, na linha de frente, sendo pioneira nesse sentido, é legal porque você serve de incentivo para essa geração que está chegando e que tem que fazer e mostrar para elas, não é impossível, vai estudar que você chega, você vai ser até melhor. Então dar esse incentivo também, né? Acho que essa parte tem sido bem legal, essa troca. Eu concordo com o que a Vivi falou, mas eu vejo com um pouco mais de cuidado o ano de 2018. A gente fala, a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo foi em 2014, numa rádio. Inclusive a Renata Silveira, que participou do Narra Quem Sabe da Fox. Sim. A primeira mulher a narrar em TV foi em 97, a Luciana Mariano. A primeira transmissão totalmente feminina foi na década de 70, com a Rádio Mulher. Então o que acontece? É um ano de Copa do Mundo, é um ano que ninguém é bobo em canal de TV. Todo mundo quer um diferencial para vender. Óbvio, esse ano qual era a forma de vender? Mulheres. Então, jogam ela aos leões e vence. O grande problema que a gente viu na década de 70, que a gente viu em 2014, que a gente viu em 97 com a Luciana Mariano, não é só vender, é consolidar isso. Não é tipo colocar um espaço à mostra, é ocupar esse lugar. Então o que eu vejo, a Vivi falou, eu sempre penso em legado. A primeira isso, a primeira aquilo. Desde a de 70, então não existe mais a primeira. Eu acho que o pioneirismo não está em fazer primeiro, está em lutar para fazer sempre. Então quando as meninas vêm, e o que a Vivi falou é óbvio, a gente está em destaque agora, a visibilidade existe, esses programas colocaram a gente em visibilidade. Então, uma narradora, vamos ver quem está na TV, e querendo ou não, a gente ficou na TV, né, Vivi? A gente ainda está na TV, então a gente acaba sendo referência. Então o pessoal vem, aí quando você fala tipo, eu quero ser, olha, busca um espaço e ocupa esse espaço. Eu acho que 2018 é muito importante pela questão da visibilidade. Se colocou mulheres 12 no esporte interativo, 6 na Fox, que são canais de grande expressão, são grandes conglomerados midiáticos, com mais de um canal, não só no Brasil, internacionalmente, deram visibilidade. Mas também usaram para vender, usaram de cobaia. Eu acho que reserva um pouco de espaço, de responsabilidade a nós, mulheres que tiveram essa oportunidade de ocupar esse espaço, se fazer presente. Se fazer presente não é participar de um programa e fui chamada para isso, não. É tipo, fiz isso, gostei de fazer isso, quero ser isso. Se você me perguntar hoje, Elaine, o que você quer ser quando crescer? Eu sei que tenho 30 já, mas tipo, após os 30, o que você quer ser? Eu quero um dia poder falar, e aí, o que você faz? Sou uma narradora. É disso que eu quero viver, entendeu? Então eu vou buscar meu espaço na Rede Vida, na internet, em outros canais. Eu quero ser uma narradora. Isso é uma responsabilidade feminina. A gente aceitou a vida inteira falar, não é lugar de mulher, isso você não pode, isso não sei, acabou. Pra mim acabou. Então, tipo, eu vou ocupar, a Vivi vai ocupar, se essa for a vontade dela de ser uma narradora, já tá fazendo isso. Então é isso. 2018, ano ótimo pra visibilidade. Mas de 2018 pra frente, você que acha que a gente é referência, você, tipo, de 2 anos, 10 anos, 15 anos, faça-se presente e ocupe esse espaço. É isso. Bom, agora a gente vai pro momento gol a gol. É aquele momento que a gente vai bater e vocês têm que defender. Marta. Mutante. Mutante porque Porque pra mim ela é uma mutante, mano. É mesmo? Ela é. Um cunhado meu uma vez falou isso.
E eu falei, cara, é verdade, ela parece uma mutante correndo, fazendo volta, vai, não sei o quê. Entendi. Então vai embora, é uma mutante pra mim, a Marta. Joga pra ela aí agora, a bomba. Eu só vou explicar uma coisa. Antes de responder da Vivi, eu vou explicar uma coisa do Pelé. Eu já entrevistei o Pepe várias vezes. E sempre que você pergunta pra ele, Pepe, quem é o maior artilheiro do Santos? Ele fala, eu. Aí você fala, e o Pelé? Ele falou, eu sou humano. O Pelé não é desse planeta, então ele não conta. Deve ser a Marta pra Vivi. Entendi. Marta pra mim. Uma excelente jogadora, mas eu não sei, eu acho que toda mulher nasce com uma bandeira. Essa bandeira se chama feminismo, que não é o oposto de machismo. É tipo a questão de você batalhar por isso. Eu acho que ela se construiu uma ótima jogadora quando não tinha apoio nenhum. Quando não existia futebol feminino. A gente não tinha futebol feminino de campo. Quando a Marta começou a jogar, devia ter o quê? Futsal, essas coisas. Acho linda a história dela, de construção, mas eu acho que ela chegou num patamar que ela não precisa mais falar, eu sou a Marta, todo mundo sabe que ela é a Marta. Então falta pra ela fincar essa bandeira, olha, eu consegui chegar a isso e tipo, batalhar pro espaço de outras mulheres. Sim. Então pra mim, a melhor jogadora do mundo, não tem como, ela tem 5 bolas de ouro, mas Tá com bebê, faz mais essa pra gente, vamos lutar pelas mulheres também. Formiga. Pô, Formiga é um mito, um mitão. Cara, eu tenho uma admiração pela Formiga quando ela tá em campo, que é um negócio de louco. Teve esses tempos aí que ela saiu, depois voltou, jogou tal. Mas eu lembro que teve um jogo dela, eu não lembro com qual time era a seleção brasileira, eu não lembro contra quem. Mas que essa mulher saiu lá do fundo, não sei da onde, porque o outro time tava vindo no ataque. E ela deu um carrinho, mas um carrinho na bola, que eu fiquei parada assim. Ela tava numa situação diferente que era pra defender, você entendeu? Acho que isso que me chamou mais atenção, porque ela não tava porque, vou correr porque eu preciso fazer o gol. Não, eu preciso tirar a bola pro meu time não tomar mais gol. Então ela arrancou do canto e veio e foi no carrinho na bola, não fez falta ainda. E eu falei, cara, muita precisão. É muita precisão, é muita dedicação, então é aquele tipo de pessoa, de jogadora que você olha e fala, lógico, eu não vou ser uma jogadora igual a ela, né, nem tenho condições mais pra isso, mas você fala, eu quero seguir esse exemplo na vida, entendeu, de determinação e de tanta porrada que ela já levou também, mas permanece lá, sabe, levando o nome do futebol feminino também, então, aqui, ó. Guerreira, né? Pra mim a Formiga é a identidade do futebol feminino. A Vivi falou um pouco disso. Ela tá, desde quando o futebol feminino está em Olimpíadas e o Brasil compete, a Formiga tá lá. E daí a gente vê numa Olimpíada no Brasil a possível despedida da Formiga. Todo mundo chorou, eu chorei. Sim. Daí depois a gente vê ela falando, não, eu vou voltar a jogar. Falei, graças a Deus, e não sei o que, vibrei junto. Mas ela pra mim, dela, né? sim, e eu acho que a gente tem que ter agora uma nova visão. O futebol feminino, ele precisa se espelhar em mercado, organização e estrutura do que o futebol masculino já existe. A gente tem uma jogadora com 40 anos, por mais garra, determinação que ela seja, porque a Formiga pra mim é a identidade de futebol masculino. É aquela pessoa que, eu vou falar, tipo, veio do nada, não me entendam mal, mas tipo, teve uma história triste, não sei o que, mas ela tem uma paixão pelo esporte. Então ela investe no futebol, assim como a Marta, quando ele não era nada. Ela acredita naquilo. Ela tá na seleção brasileira desde quando surgiu a primeira seleção, não desde quando surgiu a primeira, mas igual a Cici, tá lá, enfim, grandes nomes a gente vê lá. A Formiga tá lá, ela continua. A gente consegue uma possível redenção quando a gente tem o olhar da torcida brasileira que a seleção não tá indo tão bem, a masculina, a gente olha pra feminina, ela tá lá. Então ela se constrói. Quando ela tem 40 anos, cadê essa mulher? Acha um cargo pra ela na CBF. Porque é isso, eu preciso de uma seleção feminina que esteja lá as jogadoras, mas ela olhe pra uma coordenação, ela olhe pra uma comissão técnica e ela sinta, ela tenha identidade. Pô, eles me representam bem. É eles que estão escolhendo o que a gente vai fazer agora. Então, pra mim, a Formiga é a identidade do futebol feminino e a gente precisa dar poder a essa identidade para que, de fato, ela se consolide e a gente tenha o futebol feminino que o Brasil merece. Emily Lima. Cara, a Emily é guerreira, hein, velho? Porque, olha, eu vou te falar. Eu gosto porque ela fala muita coisa na lata também. Teve a experiência de passar pela seleção brasileira e cai bem nisso até que a Elaine estava falando. Você pega, põe uma mulher como a Emily Lima, que tinha tudo, ao meu ver, particularmente, pra dar certo, só que vocês não dão tempo pra mulher trabalhar, entendeu? Não dá tempo nenhum, acha que alguns resultados, que se comparado ao Vadão ou ao técnico do Sub-20, se você for comparar, os resultados dela não foram tão trágicos assim, mas você não dá tempo
ou outras coisas por trás que obviamente tem, e você tira. Mas eu acho que esse tempo que ela teve até na seleção brasileira, ela soube peitar, ela soube falar, e eu gosto muito da Emily nesse sentido, que ela fala e ela não tem medo não, ela vai e fala, tiraram porque eu era mulher, não foi por questão de resultado. Pra mim a Emily é um dos meus grandes ídolos do esporte, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, e na entrevista perceber o quanto ela entende de tática, de esquema tático, de estratégia, de posicionamento do campo, de rendimento, de posições, enfim, ela é uma técnica, ela está preparada para isso. A Emily não surgiu técnica na seleção brasileira, ela veio do São José, de um trabalho de base no São José, depois passa para o profissional do São José, depois assume a seleção brasileira, tem uma experiência fora do país antes de vir a atuar como técnica da seleção brasileira, ou seja, não faltava experiência. Ela tem uma colocação na seleção que não é de um ano, é de poucos meses, só fazendo amistosos, nenhuma competição oficial, perdendo apenas para times ranqueados acima do Brasil, o que é esperado, a novidade seria a gente ganhar, e ela entra, a CBF faz isso, vamos colocar uma técnica, agora vai ter novidade, pum, tira o Vadão, coloca ela. Pô, não tá dando certo, vamos voltar ao patrimônio tombado da CBF. Então você tirou o novo, não deixou o novo ser experimentado e tirou e colocou o Vadão de novo. Eu não tenho nada contra o Vadão, eu acho que ele é um cara que, tipo, querendo ou não, carregou o futebol feminino por muito tempo, mas a Emily com certeza seria uma pessoa com mais identidade. A gente falou da Marta, naquela carta quando a Emily sai, que todo mundo assina a carta, a Marta não assina. Se a Marta assina, aquilo dá visibilidade. Sim, porque sim, você entendeu? O que é uma Marta? Se ela só assina... Tiveram muitos que apoiaram a Emily. Entendeu? E a Marta ela só não assinou, né? não assinou a carta. Se nenhuma assina e ela assina aquela carta, dá visibilidade. Porque o jornal da Suécia fala, pô, ela tava ali. O jornal dos Estados Unidos, agora ela joga no Orlando Pride, tava ali. Você entendeu? Agora, tipo, 20 assinando, 20 que joga por aqui, não desfazendo, mas que a gente ainda não tem a visibilidade, não faz muita diferença. Eu acho que a Emily precisava desse apoio, mas enfim, tá fazendo um super trabalho no Santos. Eu já fui lá acompanhar o treino dela. Ela é uma mulher em expansão. Não acho que ela volta a ser técnica da seleção brasileira. Não enquanto alguns nomes que acabaram trabalhando aí para a saída dela, óbvio que cada um tem seu motivo, a gente não vai colocar aqui em discussão quem tá certo, quem tá errado, mas enfim, enquanto essa diretoria não trocar, eu não acho que a Emily volta. A gente tem Dani Alves, auxiliar da seleção sub-20. Não é a técnica, mas é ela que no campeonato sub-20 da França tava lá, faz isso, faz aquilo. Ela talvez pode ser a próxima técnica, um nome para a seleção brasileira feminina. Mas enfim, Emily tem minha admiração e vou torcer muito para ela. Seleção do Paulistão, com certeza ela vai ser destaque, do brasileiro vai ser destaque, e espero que volte um dia para a seleção, sim. É isso aí, pessoal. Este foi mais um Gol a Gol.